Eu preciso ser muito sincero com vocês, eu tô de fato ficando cada vez mais preocupado com esses atos antidemocráticos dos bolsonaristas, porque eles estão colocando uma pressão institucional, principalmente em cima do Alexandre de Moraes e do STF, que eu não sei se o Xandão vai aguentar, porque ele precisa punir todos eles. Ele precisa punir o Augusto Nardes, ele precisa punir os generais, ele precisa punir a alta cúpula do exército, e eu não sei se o Xandão vai ter peito ou careca suficiente para fazer essas punições, mas ele tem que fazer isso. Você vai colocar nos comentários, você acha que o Xandão ele vai arregar ou ele vai punir todo mundo no rigor da lei? Coloca nos comentários, deixa o like se você quer que essas pessoas todas sejam punidas e claro, se inscreva no canal. E eu tenho ficado com muito receio, pessoal, porque existe uma pressão forte dentro das instituições. Porque se nós formos ver o que está acontecendo, o Estado já precisaria estar investigando esses atos antidemocráticos bolsonaristas. Só que a PGR não está fazendo nada. A Polícia Federal também está com dificuldades de investigar, fora que nós temos endosso por parte de agentes dentro dessas instituições, endosso ideológico aos bolsonaristas. E não estou falando somente do Augusto Nardes, que é o ministro do TCU, que agora se afastou, ficou com medo de punição. Mas, dentro da própria Polícia Rodoviária Federal, não vamos nos esquecer que o diretor-geral, o que ele fez? Colocou um bloqueio, descumprindo uma determinação do próprio Alexandre de Moraes, para dificultar que os apoiadores do Lula pudessem ir lá e votarem no Lula, dificultando assim a vitória do Lula sobre o Bolsonaro, com a possibilidade e a suspeita de que essa ação da Polícia Rodoviária Federal ocorreu dentro do próprio Palácio da Alvorada. Então é uma situação que mostra certas debilidades do Estado, que ele precisa agir, porque se não agirmos, aí sim a nossa democracia começa a ficar ameaçada. Porque o bolsonarismo, perceba que ele já começou a destruir as instituições republicanas. Por que a PGR não está agindo? Porque está destruída. Por que o TCU tem alguém como Augusto Nardes? Porque começou a ficar destruído. A Polícia Rodoviária Federal, a própria Polícia Federal. Então o que começa a acontecer? Você começa a ter distorções dentro da própria democracia. E isso é muito sério. O Augusto Nardes, que foi o ministro do TCU, ele precisa ser punido. Porque ele falou, como vocês bem sabem, nossa, até cuspi aqui na tela, cuidado com o 4D. Aí vocês podem ser urgidos com a minha saliva. O Augusto Nardes falou, olha, mais cedo ou mais tarde, os militares em 1, 2, talvez até 3 semanas ou antes disso podem agir. Inclusive o Braga Neto falou para correligionários bolsonaristas, olha, tenham fé. Essas falas, tanto do Braga Neto quanto do Augusto Nardes, motivam os movimentos bolsonaristas, que estão ficando cada vez mais perigosos. Porque não é uma fala individual do Augusto Nardes, claro que não, ele é um ministro do Tribunal de Contas da União. Para os bolsonaristas fica parecendo que o próprio Tribunal de Contas da União está incentivando, está motivando, sabe de alguma coisa que eles próprios não sabem. Então isso é perigoso, porque ele tem a chancela de ministro e pelo fato ele precisa ser punido. Ele viu que ele falou bobagem, tanto que o PT já até entrou com uma ação contra o Augusto Nardes. Só que o que ele fez? Pediu afastamento médico. Ah, não tem mais condições. Pediu afastamento médico. Não vai mais exercer as suas funções por um prazo determinado, mas vai continuar pingando ali o salário na conta dele. Só que é algo inaceitável que essas situações continuem ocorrendo. Porque vocês sabem também que os bolsonaristas, eles só escutam aquilo que eles querem ouvir. Tudo aquilo que for diferente do pensamento deles, eles renegam. E quando você tem um ministro do TCU dando corda para as maluquices bolsonaristas, o movimento ganha proporção. Um movimento que não é simplesmente um movimento autônomo, espontâneo, como algumas pessoas querem passar. Claro que não. É um movimento financiado, inclusive, por segmentos do agronegócio do Mato Grosso do Sul. Então esses financiadores precisam ser investigados. O Alexandre de Moraes bloqueou contas de alguns e eles continuam financiando. Então, todos os bloqueios que o Alexandre de Moraes fez com as empresas bolsonaristas, aquelas 43 empresas bolsonaristas, não serviu de nada. Porque as manifestações continuam. Manifestações financiadas. Porque quem paga toda aquela estrutura? Tem barraca, tem tenda, tem alimento, tem churrasco, tem cerveja, tem água, tem banheiro químico. Tudo isso é uma estrutura cara. Você acha que todos os bolsonaristas estão fazendo vaquinha em todos os locais? Há uma situação muito estranha que precisa ser investigada. E se o Alexandre de Moraes não punir no rigor da lei todas essas figuras que estão endossando os movimentos bolsonaristas, ele vai estar desacreditado e desmoralizado. Eu quero saber a sua opinião, você vai colocar nos comentários. O Xandão, ele corre risco de ficar desmoralizado? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E essa pressão em cima do Alexandre de Moraes, pessoal, ela está escalando. Porque olha só o que aconteceu.
Vocês viram, na semana passada, o Alexandre de Moraes decretou bloqueio de 43 contas bancárias de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Dessas 43, todas as pessoas físicas vão ter que prestar depoimento na Polícia Federal. Agora, menos de uma semana depois dos bloqueios das contas, o Augusto Nardes vem e faz aquela declaração. Ele está desafiando. Então o Alexandre de Moraes precisa mostrar que ele não é somente o Xandão contra os empresários e contra, por exemplo, o Marco Sintra. Marco Sintra que teve as contas dele bloqueadas nas redes sociais e o Alexandre de Moraes cobrou que ele também desse depoimentos à Polícia Federal. Marco Sintra que foi diretor da Receita Federal e foi o vice-candidato da Soraya Tronic. Por que com os empresários? Porque com o Marco Sintra o Xandão é pesadão, é o carecão e com o Augusto Nardes ele é o carequinha. Não pode. Vai ser desmoralizado. E isso precisa ser feito o mais rápido possível para justamente desmobilizar os atos bolsonaristas que estão sendo encaminhados. Já faz 3 semanas, praticamente um mês, né, pessoal? Praticamente um mês que diariamente nós temos mobilizações bolsonaristas. E não são mobilizações bolsonaristas legais, porque elas atrapalham o direito de ir e vir e elas pedem ações golpistas que ferem a nossa Constituição. Então, há uma necessidade de desmobilizar esses atos bolsonaristas. Porque o próprio STF sabe, segundo informações da Bela Megali, que o Bolsonaro ele está em silêncio, a tática é sabida. O Bolsonaro ele está em silêncio porque ele tem medo que qualquer fala dele possa incitar ou ser vista como um ato de comando para os seus correligionários. E mesmo o PT dando garantias para o Bolsonaro que ele não vai ser perseguido política e nem juridicamente após 1º de janeiro, se ele fizer qualquer bobagem ilegal, ele vai sofrer as consequências jurídicas e também do PT. Então, algo precisa ser feito para tentar desmobilizar os bolsonaristas e eles não estão sendo desmobilizados. E todo mundo também sabe que o objetivo do Bolsonaro é continuar fomentando, por isso que ele também não fala nada, ele tem medo, claro, da punição, mas ele quer continuar fomentando com o silêncio dele, porque o silêncio ele nem mobiliza e nem desmobiliza. Com o silêncio dele, que os manifestantes continuem com o seu ímpeto até pelo menos o dia 1º de janeiro de 2023 para fazerem um grande ato contra a posse do Lula. E o Bolsonaro não precisa falar, porque ele tem o Nardes, porque ele tem o Braga Neto, ele tem pessoas que continuam incentivando e patrocinando esses atos antidemocráticos. Esse é o objetivo do Bolsonaro e o Estado precisa agir. Eles até estão com medo que a Copa do Mundo possa desmobilizar os apoiadores bolsonaristas, por conta dos jogos, e as pessoas vão querer ver, não vai querer ficar lá chamando ET e rezando para Deus tijolo. Mas, de qualquer forma, as nossas instituições estão passando por um momento muito delicado e sob forte pressão. Se Alexandre de Moraes e as outras instituições, as outras organizações do Estado não agirem, nós vamos ter um imenso problema.